Olá! No vídeo de hoje eu vou explicar como eu faço o meu quilting ou matelassé. O que é uma matelassé? Matelassé são essas costuras que dão forma, que dão relevo, que dão estrutura para a peça. E elas podem ser feitas de diversas formas, diversos desenhos e tamanhos diferentes. Como por exemplo nesse estojo de fichário aqui, o padrão ele é todo quadradinho. Dependendo do tamanho da peça, você pode fazer um quilting grande ou pequeno, desenhos mais intrincados, o que a sua imaginação mandar. Eu não utilizo na minha técnica nenhuma régua, nenhum giz, nenhuma caneta especial que apaga no ferro, nada disso. Eu não risco a minha peça antes de levar para a máquina de costura. O que eu utilizo é fita crepe e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Para a dica de hoje, eu vou utilizar esse tecido aqui, que eu estou usando para fazer uma capa para óculos. Eu tenho o tecido principal e a manta. Eu gosto de cortar a manta um pouco maior do que o tamanho do molde, mesmo que o molde já tenha margem de costura. Eu faço isso principalmente se a manta não tiver cola, como é o caso dessa daqui que eu estou usando. Eu corto maior porque por mais que a gente alfinete ou clipe o tecido na manta, as camadas sempre acabam desalinhando um pouco lá na máquina de costura. E assim a gente tem margem de manta para trabalhar. Geralmente eu utilizo 2 tamanhos de fita crepe para fazer o matelassé. Uma para peças maiores, que é essa verde aqui, ela é mais larga, e uma para peças menores. Quando eu estou fazendo uma peça bem grande, como por exemplo um trocador de fraldas de bolsa, eu aumento ainda mais a largura da fita crepe colando 2 faixas, uma ao lado da outra. Bom, vamos lá, como é feito? Primeiro eu penso no desenho do matelassé que eu quero fazer. Nessa peça, por exemplo, eu vou fazer quadrados na diagonal. Como eu quero que os meus quadrados saiam bem retos, eu vou, com o auxílio do esquadro, encontrar um ângulo de 45 graus aqui nesse canto, para começar a minha primeira costura. Aqui eu encontrei o meu ângulo de 45 graus. Encontrei meu ângulo, eu vou pegar um pedaço da fita crepe na largura que eu quero usar. Como essa peça é pequena, eu vou usar essa fita crepe mais fina. E eu vou colar aqui, de uma extremidade até a outra. E eu vou seguindo aqui a régua. Daí lá na máquina, a dinâmica vai funcionar assim. Eu passo a costura bem rente à fita crepe, dos 2 lados da fita crepe. Terminei a costura, eu descolo a fita crepe e movo para o lado da costura que eu acabei de fazer. E eu coloco aqui bem rente da costura. Faço outra costura, movo novamente a fita crepe. E assim eu vou indo até chegar na extremidade do tecido. Faço a mesma coisa para a outra metade. Aqui eu vou ter uma costura, eu movo a fita crepe e costuro. Movo e costuro. Sempre colando a fita crepe bem rente à minha costura. Depois eu inverto o lado para fazer os quadrados. As minhas costuras elas vão estar assim. E aí eu vou costurando de assim. No final do trabalho, eu vou ter todos os meus quadrados na diagonal.
E tá aqui o matelassê pronto, sem precisar riscar a peça, sem precisar medir e sem precisar levar para o ferro para apagar a caneta mágica. Eu particularmente acho essa forma muito mais rápida de fazer, mas as técnicas diferentes existem por motivos diferentes. Se você estiver fazendo uma peça muito grande, é inviável ficar com a fita crepe mudando de lugar toda hora. Aí é muito mais fácil você riscar a peça. Mas para peças pequenas e até um pouco maiores do que essas daqui, a fita crepe cumpre o papel com louvor. Agora aqui é só refilar esse excesso de manta e cortar essas linhazinhas e tá pronta para fazer a peça. Gostou da dica? Então deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo e se inscreve para saber das próximas dicas.